apresentação dessas duas cartas. Paulo foi o maior escritor da Bíblia, né? Ele escreveu várias cartas, teve cartas até que se perderam, a gente não chegou a ter acesso. E as que a gente chegou a ter acesso já são mais do que suficientes, né, para a gente aprender várias lições, certo? Então, vamos conferir aí o verso para memorizar da semana passada, que foi Atos 18, verso 9 e 10. Assim, certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Amém? Então, Paulo foi chamado para ser um pregador do Evangelho. Ele saiu de um perseguidor, de um assassino, uma pessoa que matava quem falasse de Jesus. Ele foi chamado para pregar o Evangelho pelo mundo. Agora, a verdadeira profissão de Paulo, antes de ele ser apóstolo, era ser fabricante de tendas. Ele era um alfaiate, ele fazia tendas. Quem? Pois é. Mas aqui fala de um missionário inglês que ele... William Carey, ele costumava dizer que ele consertava sapatos para pagar as despesas, mas que seu verdadeiro trabalho era ganhar pessoas para Cristo. Então, cada um de vocês tem a sua profissão para pagar suas contas, mas a sua verdadeira ocupação, a sua verdadeira missão, o seu verdadeiro ofício é levar pessoas para Jesus. Então, a gente usa o nosso talento, a gente usa aquela habilidade que a gente tem, o nosso tipo de trabalho, como uma forma de evangelismo. Então, seja numa escola, seja numa empresa, qualquer outro lugar, ali é a sua maneira de usar a sua profissão na missão. Então, Paulo, ele usava esse trabalho dele para alcançar pessoas. E Paulo, ele pregou em várias cidades, muitas cidades. E a cidade de Corinto foi uma cidade bastante peculiar, porque foi a igreja mais difícil que ele teve que liderar, que ele teve que conduzir. Vocês acham que existem igrejas que têm problemas hoje? Sim. Igrejas complicadas, igrejas que parece um caso sem solução? Não chega aos pés. Pois é. Corinto foi a pior igreja de todas. Conforme a gente foi estudando nesse trimestre, a gente já viu nessa primeira semana, mas durante esse trimestre nós vamos descobrir que essa igreja era uma igreja que parecia ser mais mundana do que o próprio mundo. Parecia ser mais errada do que as pessoas de fora, porque era uma coisa assim, terrível a situação deles, a realidade deles é uma coisa pavorosa. Então Paulo ele teve que dizer, teve que admoestar, teve que falar com eles várias vezes para ver se eles se tocavam. Então Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto, só que duas se perderam, não chegou para nós. As que chegaram para nós foram só essas duas, 1 e 2 Coríntios. Mas só pelo tom dessas cartas você já vê a diferença delas duas para o resto. Para a carta dos Romanos, para a carta dos Gálatas, dos Efésios, dos Colossenses, você percebe que o tom é um pouquinho mais suave, um pouquinho mais tranquilo, e para de Corinto é um pouquinho mais duro, um pouquinho mais pesado, porque Paulo está precisando realmente corrigir os problemas dessa igreja. Mas vamos lá, vamos primeiro pensar na missão de Paulo. Vamos para 1 Coríntios 1, verso 1.
Quem aqui hoje está sem a lição? Só Esqueceram. Pedro. Acho que já está na época de começar o projeto Maná. Amanhã. Amanhã? Olha aí. É o dia da gente começar a fazer a assinatura da lição do próximo ano. Para que a lição chegue cedo na nossa casa, no nosso endereço. A lição costuma chegar um mês antes de terminar o trimestre, já chega. Ele vai dar uma vez mais tarde, mas foi bom você falar. Bom, então o projeto Maná. Se eu não falasse, ninguém ia lembrar, né? Não, ele já está com a lição. Ele vai falar. Então, fazendo amanhã, você pode fazer pelo site, pode fazer pelo número da casa explicadora, vai chegar sempre na metade do trimestre. Então, quando estiver na metade do quarto trimestre desse ano, Já chega em outubro, novembro, dezembro, em novembro vai chegar de janeiro, fevereiro e março. Em fevereiro chega de abril, maio, junho, setembro. Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus, chamado por Deus. Olha aí, vamos lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Agora vamos em Romanos 1. Romanos 1, só para você ver a maneira como Paulo ele se apresenta. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Agora vamos ver Gálatas 1. Toda a carta começa assim. É uma estrutura de toda a carta. Começar a pessoa se apresentando, fala o que tem que dizer e no final se despede. Gálatas capítulo 1, versículo 1. Você está em Romanos, vai para a direita, 1 e 2 Coríntios, aí vem Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, olha essas três apresentações. O que é que tem em comum nessas três apresentações? Ser apóstolo, né? Por que Paulo era considerado um apóstolo? Se ele não fazia parte dos 12. Vou deixar vocês dizer. Mas tem muita gente que depois não era apóstolo. Por que nós não somos apóstolos? Pois é. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. Jesus também nos enviou, mas por que a gente não é considerado apóstolo? Isso aqui é uma pergunta curiosa, mas quer ver? Mas a lição fala. O que vocês acham? E a gente não viu Cristo ressuscitado? E nem antes. Exatamente. A gente não viu Cristo. Nem ouviu. Exatamente, Cleiton. Por que nós não somos apóstolos? Porque o apóstolo são as pessoas que conviveram com Cristo e que tiveram um vislumbre dele ressuscitado. Testemunho ocular. Então, os 12 apóstolos, eles conviveram com Jesus aqueles 3 anos, viram ele antes, viram ele morto e viram ele ressuscitado. Paulo chegou a ver Jesus antes, não sei se chegou a ver Jesus morto, mas viu ele depois da ressurreição. Então, por isso que Paulo foi contado como um apóstolo, porque ele foi enviado para falar do que ele viu e do que ele ouviu. Nós somos chamados. Jesus se apresentou para ele pessoalmente. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco com aquela luz e depois várias vezes ao longo da vida de forma física, de forma pessoal. A gente não pode ser considerado apóstolo porque a gente não chegou a ver ele ainda literalmente. Mas um dia nós vamos ver, graças a Deus. Amém? Aí olha só, lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 1 que a gente leu, diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Na palavra original, a palavra servo quer dizer escravo.
Como é que a gente entende isso aí? Como é que a gente pode dizer que a gente é servo de Cristo Jesus, ou escravo de Cristo Jesus? Será que é um... Como é que é esse tipo de É uma tortura relação? ou é um serviço voluntário? A vontade, eu acho que esse escravidão é quando a vontade da gente não conta. A vontade de conta é a vontade dele. A mente está subjugada à mente de Cristo. Escravidão voluntária. Então, esse ser servo de Cristo Jesus, ser escravo de Cristo Jesus, é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. A gente serve ele obrigado, a gente serve ele de forma voluntária. Voluntário e feliz. Vocês gostam de pregar o evangelho? Amém. Pronto, então, essa servidão, essa escravidão que Paulo diz aqui, não é uma coisa negativa. Eu acho que a pessoa quando escravidão para alguém assim, não realmente gosta, não fica parado. Eu acho que toda pessoa que diz assim, servir a Deus é difícil, meu irmão. Você pensa que é fácil servir a Deus? Eu acho que essa pessoa não entendeu ainda o mistério da graça de Cristo. Porque é difícil você viver esse mundo sem a graça de Cristo. Quem sabe de onde veio, não acha difícil aqui. Com Cristo é fácil. É porque a gente entende que é um serviço, não é um serviço, mas você não está se expondo, você está servindo para obrigação. É como se você ainda é escravo, eles entendem como se você fosse escravo. E Deus não quer isso, não quer que tu exponha, ele quer que tu exponha. Exatamente. Não é bom uma pessoa que encontra outra pessoa que não é fiscalmente ficar criticando assim na nossa reunião. Isso aqui diz tudo bem, tá? A gente não fica vendo que a minha estão errada, tá? Falando que Deus não tem valor em nada. Mas serve aqui Deus porque serve ali, Jesus curar o sábado, fazer isso lá, e ficar questionando até na semana passada vai acontecer isso para alguém. Sim, Mas, irmão, Fica assim, sentindo que a vida está errada. A gente também não pode. irmão, mas essa aprovação que vem de fora, esse questionamento que vem da pessoa de fora, tudo é normal, tudo é cabível. O que não é cabível dentro do conceito da lição é que um cristão fique reclamando e dizendo que é difícil. Que é difícil servir a Deus. Eu já vi irmãos nossos, irmãos da nossa igreja, dizer que é muito difícil servir a Deus. Isso eu não acho. Eu não acho difícil servir a Deus. Porque para Deus eu só faço o que eu quero. Eu nunca fiz uma coisa para Deus sem eu querer. Agora eu coloco a minha vontade à disposição da vontade de Deus. Aí eu fico em paz e feliz. Agora, se você quiser fazer as coisas do seu jeito, você vai ter dificuldade, você vai achar difícil. Acho que aqui, não sei se já viram falar ainda no final do domingo, tem uma frase que chama atenção. Paulo amava tanto a Cristo que não conseguia deixar de pensar nele e falar sobre ele. Então, para ele, servir a Cristo era natural. Fazia parte dele. Não é esforço nenhum. Não é difícil. Não é difícil para ele ser cristão. Até porque quando Jesus veio, ele nos mostrou que ele veio a serviço de nós, ele veio para nos servir, para que a gente tivesse entendimento o que eles pensam que servir é ser escravo, ele mostrou que é uma coisa de toda a vontade. Ele veio justamente dar exemplo para que a gente pudesse entender que não é aquela servidão, aquela escravidão que eles conheciam, e sim um serviço prestado por amor, uma disponibilidade sua de boa vontade. exatamente. Para Paulo era um prazer fazer tudo isso. Embora tudo que ele recebesse de volta era só pedrada, todo o resultado da pregação de Paulo era conversão em massa, várias pessoas aceitavam, mas também pessoalmente para ele era apedrejado, ele era açoitado, ele era jogado numa arena cheia de leões para devorar ele era descido por um cesto pela muralha para poder fugir, ele passava vários dias, várias noites no deserto, se escondendo dos inimigos, ele naufragava com um navio, ele era mordido por cobra. Acho que essa não dá nem a gente ser tão fácil assim. Pois é. Então, mesmo com tudo isso,
para Paulo era um prazer continuar fazendo isso. Agora, gente, eu queria chamar a atenção de vocês, não tem na lição, mas acho que a gente leu isso aqui, acho que foi na semana passada, mas é bom ler de novo. Porque para Paulo é considerado um prazer. Agora, tem um profeta na Bíblia que ele falava e também recebia isso, e ele chegou a cogitar não falar mais. E vamos ver o que é que aconteceu no coração dele quando ele disse: não vou pregar mais. Jeremias 20, verso 9. Se for ver que dá dificuldade, eu vou ficar calado e pronto. Mandem outro falar. Ele decidiu não falar mais. Ó, Jeremias 20, verso do 7 a 9. Esse aqui sofreu não tanto quanto Paulo, mas sofreu muito também. Tudo que ele falava, as pessoas diziam que era loucura. Tudo que ele falava, as pessoas diziam que ele estava inventando, diziam que ele estava ficando louco. Foi amarrado no tronco, foi açoitado, foi jogado no posto de lama, para morrer lá de fome. Pois é. Sofreu muito também. Ó, esse profeta é conhecido como profeta chorão. Jeremias 20, verso 9. Ó, do 7 a 9. Tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte do que eu. 20, verso 9. Meu Verso 7. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Porque sempre que eu falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, eu sou objeto de deboche e zombaria o tempo todo. Olha o verso 10, aí depois vai de novo. Porque eu ouvi a murmuração de muitos. Há terror por todos os lados. Denunciem, nós o denunciaremos. Todos os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. E dizem, talvez ele se deixe persuadir, então nós o venceremos e dele nos vingaremos. Olha a pressão que Jeremias estava sofrendo. Todos os amigos dele estavam torcendo para ele se lascar, estavam torcendo para ele ser destruído. Não de falar de Jó, porque Jó tem muito que a gente falar. Olha o verso 9, agora o verso 9. Quando eu pensei, não me lembrarei dele, ou seja, de Deus, e não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como fogo, encerrado nos meus ossos. Estou cansado de sofrer e não posso mais. Queimaram, se ficaram calados, queimaram. Olha o contraste aí. Então, Jeremias, ele sentiu a mesma pressão que Paulo, e Jeremias até cogitou parar de falar, mas ele sentiu no coração dele uma coisa queimando, ele sentiu ali peso por ele não estar falando, ele sentiu ali uma angústia por não estar falando a mensagem de Deus. E eu acho que até perguntei essa semana anterior, é possível chegar a um ponto em que as pessoas não sintam mais isso? Não pregam, não falam de Deus e está tudo bem? Os outros pregam. Deixa que os outros falem, deixa que os outros preguem, eu mesmo. Ela vai se afastar essa pessoa. Ela só se afasta de Deus. Porque quando ela não se deseja, ela não tem mais comunhão, ela não está mais ouvindo explicação. Então, como é que ela vai falar hoje? Nem para ela falar nada. Exatamente. É aquela questão da pessoa não vem para a igreja, passa 3, 4 cultos, um mês, 2, sem vir para a igreja. Aí ele diz, não, mas eu não deixei minha comunhão com Deus, eu estou forte na fé, eu busco a Deus em casa. Como é que alguém pode ficar forte em casa e não sentir o desejo da congregação, do trabalho missionário, da comunhão com os irmãos? Como é que pode? Há uma controvérsia aí, há um paradoxo, não tem como. E outra coisa, a gente aqui canta vários hinos de missão. Eu vou proclamar, eu vou cantar, vou pregar. As pessoas cantam aqui, a gente canta aqui direto essas músicas de missão, de pregação do Evangelho. E a pessoa canta aquilo sem nem prestar atenção no que está dizendo, porque a própria pessoa não vai e a consciência dela não acusa, não sente nada, o coração não queima, que nem o de Jeremias. Por que será que isso acontece? Então, o chamado de Deus é para que a gente sinta o mesmo prazer que Paulo sentia, de falar e sentir mais vontade de falar ainda. E agora, gente, vamos para essa pergunta aí do final do domingo. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Qual é o seu chamado? E como você sabe que essa é a sua vocação?
Se você acha que não tem um chamado, o que é que pode estar errado na sua caminhada com Deus? Acho que ele foi chamado do ir para todos. Se você não sente que foi chamado para isso, aí está errado. Chamado de proclamar, denunciar, de evangelizar para todos. Aí se você não foi chamado, como é que você está aqui? De que maneira você veio? Amigo, como você entrou aqui? Dentro dessa coisa de testemunhar, eu queria fazer uma consideração com algumas pessoas. Olha, gente, essa coisa de testemunhar, de pregar, de falar, e de não se calar, de ajudar o outro a entender, nós temos que pensar que tem gente que não prega. Tem gente que não tem a facilidade, não tem o domínio das palavras, não sabe como falar. Mas será que a gente só testemunha falando? Tem gente que não pode ir para o campo missionário. Vocês sabiam que tem irmãos que não podem ir? Esse irmão está isento da missão. Tem coisa que você pode fazer em casa pela missão. Por exemplo, hoje à tarde, nós vamos para o campo, vamos dar estudo. Tem irmãos que não podem. O que esses irmãos poderiam fazer para estar inseridos no trabalho missionário? Por exemplo, irmã Antônio e irmã Dedé. Tem uma coisa que irmã Antônio e irmã Dedé podem fazer no campo missionário que eles fazem na casa deles. O que vocês acham que é essa coisa? Orar por aqueles que estão falando do Evangelho lá na rua, lá na casa do povo. Pronto, os que têm contatos, amigos no WhatsApp, podem também fazer o trabalho em casa. Se não pode sair, está doente, pode fazer o trabalho missionário em casa, fazer um convite para o culto. Né? Dizer uma coisa boa que aprendeu hoje na igreja. Olha, hoje na igreja foi um dia especial, a gente aprendeu isso, contar com um amigo, com a amiga, fazer um convite, oferecer uma literatura, tudo isso é trabalho missionário. Não é só ir dar estudo, não. Tem muita coisa que a gente faz. Testemunhar, por exemplo, a família de Francinete bate de frente com ela, questiona, ela diz, eu estou estudando a Bíblia, eu estou descobrindo coisas. Isso é testemunhar. Ela não sabe dizer nada da Bíblia ainda. Não tem problema, mas ela diz, eu estou estudando a Bíblia, eu estou descobrindo coisas que vocês não descobrem, vocês não leem. É assim, né? Então isso é testemunhar. Isso é testemunhar. Isso é testemunhar. O louvor que ela coloca, ela faz. Pois é, os louvores. Cleito disse que ainda não sabe falar com as pessoas lá da comunidade, mas ele bota um som, bota os pastores pregando, olha aí. Sempre o que a pessoa possa fazer, gente, só não pode ficar sem fazer. Acho que o pessoal da Acalante estuda a lição junto com eles, né? Pois é. Meu pai todo dia mandava todos os contatos dele, os vídeos. Luiz Gonçalves. Mandava, eu queria assistir, o Reverendo mandava para todo mundo. Aí eu queria assistir, depois ele ficava mandando também. Pois é. Então, Isso é só não pode ficar Parado, sem sentir nada. dizer que não faz Quando nada. eu mando assim, aí as amigas dizem, ei, você agora virou crente? Irmão, É desse. Deus abençoe. Do pôr do sol e tem os intercessores para orar, né? Aí ele diz, tem gente que a gente ora que nunca viu e nunca vai ver, mas de lá, quando a gente se reencontrar, a gente fica feliz que vai ficar por ter orado. Verdade. A oração é o primeiro passo de vitória do trabalho de Deus. Pronto, gente. Então, aqui a lição agora leva a gente a entender um pouco como foi o processo de Paulo chegar em Corinto. Eu falo um pouquinho antes do que aconteceu na vida de Paulo, antes de ele chegar a conhecer a cidade de Corinto. Nós já vamos descobrir como era essa cidade que ele foi. Como é que era Corinto, como é que era essa cidade. Mas antes de ele passar em Corinto, ele passou numa cidade muito importante para a história. A cidade de Atenas. A cidade de Atenas, acho que talvez muitos de vocês conheçam, mas era uma cidade era a capital da Grécia. Era uma cidade bastante rica e era uma cidade que tinha muitos deuses. Competia com o Muita coisa ruim. Ela tinha muitos deuses. A mitologia grega tinha milhares de deuses. E onde você passava em Atenas, em cada rua tinha uma estátua, tinha um templo dedicado a um deus. Zeus, Júpiter, Hermes, Afrodite e assim por diante. Muitos deuses na cidade.
Aí então Paulo, ele não iria passar em Atenas, mas ele ficou lá porque teve um desencontro lá, estava esperando uma pessoa chegar. E aí, enquanto ele estava esperando essas pessoas chegarem em Atenas, ele começou a andar pela cidade e começou a contemplar, né? Analisar, começou a dar um passeio pela cidade. E ali ele ficou assim, chocado com tanta idolatria, com tantas pessoas cegas pela idolatria naquela cidade. E aí, gente, ele começou a falar de Jesus, no meio daquele centro de idolatria que era a cidade de Atenas. Ele começou a pregar Jesus no meio dos deuses. Por causa do altar desconhecido. Pois é. E aí ele encontrou no meio dos altares aos deuses lá da Grécia, tinha um altar que não tinha nada, só tinha ao Deus desconhecido. Ou seja, a gente vai fazer altar para todos os deuses que a gente conhece e vamos deixar isso aqui para o Deus que a gente não conhece. Pode ser que tenha um Deus que a gente não... Vamos ser generosos. Pode ser que tenha algum Deus que a gente não sabe, que a gente não deu tempo para a gente catalogar, mas vamos deixar aqui. Para ele não se sentir. Para esse Deus não ficar com ciúme e castigar a gente, né? Então, ao Deus desconhecido, tá aí. Vamos adorar esse Deus que a gente não sabe quem é. Aí Paulo aproveitou essa deixa, ó. Eu vou falar desse Deus aí que ele não conhece. Desse altar aí que não tem ninguém. É desse Deus aí que ele... Isso aí eu conheço. Até Ele não porque conhece. Paulo também, ele leu nos livros lá, tinha uns escritores lá que também falavam desse Deus. E um poeta lá dizia que dele somos geração. É desse Deus desconhecido que nós somos gerados. Nele nós nos movemos, vivemos, Então, movemos e existimos. Queria ler, mas já é 10 para 10. Mas ele já sabe. Mas vamos ler aqui alguns versos, do 16, só para você entender. Ó. 16, versos 22 e 23. E Atos 16, versos 22 e 23. Olha a maneira como Paulo pregou para os atenienses. Sendo que Paulo ele não deixava de falar de Jesus em nenhum lugar. Ele não chegou a pensar assim, vixe, aqui é um lugar que eu não posso. Porque, nas cidades que eu já passei era melhor porque o pessoal era mais simples, o pessoal era mais humilde, mas aqui o pessoal aqui é barra pesada mesmo, o pessoal aqui não vai dar nem atenção. Mas Paulo ele se reuniu, sabe aonde? Na praça da cidade. A praça da cidade de Atenas, Atos 16, versos 22 e 23. O nome daquela praça era chamada de Ágora. Era lá que os filósofos eles se reuniam e eles pregavam para as pessoas. Eles faziam sermões para as pessoas ali. Ali era o centro comercial de Atenas. E eles eram seguidores de epicureus, né? Epicureus e estoicos. É mesmo Atos 16, né? Atos 17 e 22. Ou 17 e 22. Eles acreditavam que o prazer era o maior objetivo. Mas Presta atenção nisso que ele está dizendo aqui. Os estoicos, né? eles acreditavam que o prazer era o maior objetivo, mas definiram de forma racional como a ausência de dor e o sossego da mente, e rejeitavam a ideia de vida após a morte e a intervenção divina. Olha aí. Ele copiou. Olha aí. Ele tinha esses dois grupos de pensadores lá, os estoicos e os epicureus. E eles pensavam mais ou menos isso como o Cleito disse. Eles A pensavam vida é uma só, vamos curtir. na busca pelo prazer a todo custo. Nós não vamos evitar de sentir dor. Vamos evitar de sentir decepção, frustração. Vamos viver em busca do prazer o quanto puder. Até porque não vai ter um ajuste de conta com nada. Não vai ter um depois, não vai ter nada Eu depois disso. acreditava na ressurreição. E nem na intervenção divina, eles não acreditavam. Ó, não tem. Mas nós estamos aqui, vamos curtir, pronto. E Então Paulo, ele sabendo que as pessoas lá pensavam dessa maneira, Paulo ele preparou uma mensagem aqui bem apropriada para eles. Ó, verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, que era um templo lá que eles tinham, disse, um auditório, disse: Senhores atenienses,
percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Tá vendo? Vocês não conhecem, mas eu conheço. E aí ele começa a dizer: olha, esse Deus, ele é o dono, é o criador do céu e da terra, ele não precisa habitar num templo feito por mãos humanas, ele dá respiração a todo mundo, ele dá vida a todos nós, ele é o Deus que faz você acordar de manhã. Então ele começou a falar desse Deus, um Deus que é supremo a tudo que eles conheciam. Porque na verdade, gente, se vocês estudarem um pouco da mitologia grega, os deuses gregos eram piores que os seres humanos. Você leu Atos 16? Tinha que carregar nas costas. 17. Os deuses, todos os deuses eram carregados nos ombros dos humanos. E ele mesmo fazia os deuses. Eles faziam, depois carregavam nas costas, botavam na mão, eles só ficavam lá para sempre. Aí as histórias que eles criavam dos deuses eram umas bizarrices. Eles diziam que Zeus ele traía a esposa dele com várias mulheres, tinha deuses que tinham filhos com os próprios filhos, era uma maluquice. Então Paulo está falando de um Deus diferente, um Deus que é supremo, um Deus que é dono de tudo, um Deus que criou todos nós. Aí olha só, ó o verso 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Vai ter um acerto, sim. Então, primeiro Paulo, vocês que já leram isso aqui, qual foi a estratégia que Paulo usou para falar com aquelas pessoas? O que é que vocês notaram aí? Primeiro ele exaltou eles no sentido religioso. Olha, vocês são religiosos, parabéns. Pronto. Essa é a primeira lição que a gente tem que aprender. Quando a gente for abordar uma pessoa que tem uma fé diferente da nossa, que lição a gente aprende com a maneira como Paulo falou com os atenienses? Vamos lá, uma pessoa que é do candomblé, uma pessoa que é Na das... casa cheia de imagens. Tem a sua fé, né? Você chega numa casa para dar um estudo, aí tem aquelas imagens de tudinho, aquelas velas, aqueles altares com aquelas coisas, aquelas velas, aqueles rosários, aqueles textos, aquelas palhinhas bem. Você é uma pessoa de fé. Eu percebi que você é uma pessoa de fé. Claro, o professor disse que ele não chegou batendo, né? Entendeu? Para depois que bater com ele. Conquistou a atenção. É exatamente isso. Ele chegou dizendo: rapaz, eu tenho vergonha de vocês são... Isso é tudo idolatria. Ele chegou dizendo: rapaz, aqui o lugar mesmo que vocês vivem, vocês são um bando de idólatras, vocês não têm vergonha de fazer isso, não sei o quê. Ele não chegou jogando pedra, ele não chegou acusando os atenienses. Para depois pregar. Eles pegaram uma ali, talvez, para poder transformar ali. Pegaram e transformou para Aí ele conheceu, como eu tinha dito, ele conheceu a cultura do lugar e ele pegou aqui uma frase do 28, verso 28. de um poeta lá deles, Olha né? aí, olha o verso 28 aí. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração. Ou seja, tinha gente lá dentro que tinha o temor de Deus, né? Que sabia. Pegou o ganchinho que tinha a favor da mensagem. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é elogiar o seu interessado da Bíblia, ver pontos positivos na fé dele, porque tem uma série que Ivan Saraiva fazia, não está escrito antigamente, que era O que eu gosto nos. Aí tinha O que eu gosto nos presbiterianos, O que eu gosto nos batistas, O que eu gosto nos católicos. Então, a gente precisa aprender um pouco sobre o que as pessoas pensam, porque para a gente conversar com qualquer pessoa, a gente precisa saber como o outro pensa, como é que o outro acredita, como é que o outro... Você tem que estudar a pessoa. Pois é. Por isso que eu tenho facilidade com católico. Eu já fui católica de verdade do pé preto. Não era nem roxo, não era preto. Não era nem roxo, era preto. Então eu tenho muita facilidade com católico porque eu sei o quanto eu era fiel, o quanto eu era dedicada, o quanto eu era consagrada àquilo ali.
Assim como o vendedor, ele conhece todo tipo de cliente, sabe como lidar com qualquer tipo de pessoa, um bom vendedor, assim o pregador do evangelho também precisa saber o que os outros acreditam para saber como chegar neles. Não é chegar empurrando a mensagem ou dizer que vai para frente. E que palavras usar, exatamente. Pois é, aí o crente chega na casa da pessoa e diz: Nossa Senhora Aparecida, você crê nisso? Isso é um ídolo, quebre isso. Não se vai crer que o inferno é modelo. Pois é. Então Paulo ensina para a gente a maneira de falar. Agora, ele fala o seguinte, ele vai amansando ali no começo, vai ali criando, estreitando laços ali com os atenienses, mas ele não deixa de falar a verdade. Isso aqui é importante. Depois de idealizar, depois de ter alcançado ali, enquanto ele ia falando isso aqui, o povo dizendo, não, legal, isso aí ele não é doido de tudo, ele diz umas coisas interessantes. Os atenienses começaram a prestar atenção, porque ele começou a juntar pontos em comum com eles. Exatamente. Aí, quando chegou no verso 30 e 31, aí Paulo realmente fez o apelo final. Paulo falou do juízo final, que eles não acreditavam, e a coisa que mais escandalizou eles foi o quê? Olha o verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombaram e outros disseram: a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. Outra hora você fala Deixa nós ir para casa processar esse negócio na nossa cabeça. Ou seja, outro dia você fala nisso, negócio de ressurreição. Aí, então Paulo, ele usou uma estratégia boa. Ali eles não deram atenção, mas a semente foi plantada. Eles não tiveram desculpas. Eles não tiveram desculpas de não ter ouvido falar de Jesus. Certo? Mas aí, para não ser perdido de tudo esse trabalho, olha o verso 34. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles mais algumas pessoas. Então foi fundado ele. A pessoa tem que conseguir pregar no meio de Atenas, no meio daquele mundo de filósofos, porque esses nomes que vocês ouvem por aí, Platão, Aristóteles, Sócrates, o lugar onde eles viviam era aqui. Ali era o berço deles. A filosofia grega era o que eles viviam aqui. Então Paulo pregou de Jesus lá. Davi, para você ver como a pregação do Evangelho tem que ser uma coisa que nos motive, que nos dê ousadia, é que o Areópago, o homem responsável como é que chamou? A Areopagita, que era o homem responsável pelo Areópago, se converteu. Ele e toda a sua família. É como se fosse o dono do auditório. Imagine que ali o auditório da UERJ tem um responsável pelo auditório da UERJ. É Paulo. Pronto, imagine Paulão. Paulão é da... Não, é a como é que chama? Madus. A diretora. Madúcia. Como é que chama? É reitor? Reitor da universidade. Não é reitor, não, é o diretor. A pessoa Quem é, responsável. mãe? Já mudou. Hoje é a diretora. Então imagine o responsável pelo lugar. É a Denise, mora aqui. A diretora da UERJ se converteu. Tá vendo? Então, o responsável pelo Areópago, o Areópago era esse auditório grande onde os filósofos se reuniam, o dono do lugar se converteu. Ele tem que ter coragem, né? Ele teve coragem, ele foi pregar num lugar onde tinha gente sabida. Os atenienses não eram doidos, eles eram muito inteligentes. Altamente cultos. Muito Toda a inteligentes. sabedoria do mundo vinha de Foi lá. daí que colocaram o apelido em Açu. De Atenas ao Rio Grande. Isso não veio Isso não quer dizer nada. Aí, Isso foi ó, no passado. gente, já está terminando o tempo, mas Força tem de papel. agora eu vou só terminar mostrando para vocês, de forma bem rápida, como era a cidade de Corinto, e aí próxima semana a gente estuda isso mais a fundo. Olha como era a cidade de Corinto, na terça-feira. Pega É porque tem pouca gente. lá. Tem pouca gente hoje. Olha só. Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto. Não, na Bíblia não, é na terça-feira. Ó. A cidade de Corinto era uma cidade muito importante, era um centro comercial. Aí, ó,
Na época de Paulo, Corinto rivalizava com Atenas. E em vários aspectos já tinha superado ela. Bem, pensa que Corinto era uma cidadezinha pequena, mas Corinto ele rivalizava com Atenas. Era um Mossoró natal. Corinto tinha 2 portos importantes que facilitavam a troca de mercadorias e o desenvolvimento econômico. Ou seja, era um lugar onde passavam muitas caravanas de comércio. Então, por que Paulo escolheu Corinto? Porque era um lugar onde se ele falasse ali, ia para todo canto. Se ele fosse para a praça, fosse para o centro da cidade, quem ouvisse ele ali, iria seguir viagem para a sua cidade locais e ele falava: nós vimos um doido lá falando de um homem que morreu e ressuscitou. Ou seja, a estratégia de Paulo era essa, que a mensagem saísse dali para os outros lugares. Aí olha só, verso 3º parágrafo aí. O comércio em Corinto permitia que Paulo se mantivesse fabricando e vendendo tendas enquanto anunciava o Evangelho. Então, além de ele conseguir pregar para muitas pessoas de vários lugares ao mesmo tempo, ele também era um lugar onde ele poderia fazer a sua própria profissão. Porque lá em Corinto ele conheceu um casal que era Priscila e Áquila. E eles também eram fabricantes de tênis. Então, então aqui eu vou trabalhar e vou pregar o Evangelho. Então, unir o útil ao agradável, né? Dinheiro para lá por causa do decreto, né? Isso. Aí a pessoa ia lá e Paulo mandava encomendar uma tenda, aí Paulo Arrochava. Eu pego esse folheto aqui, pego esse dicionário. Agora vamos para o lado negativo de Corinto. Final do 3º parágrafo. Corinto era caracterizada por um gritante pluralismo religioso. Tinha numerosos santuários construídos em homenagens a deuses como Apolo, Atena e Afrodite. Ou seja, os mesmos deuses que tinha Atenas tinha em Corinto também. E até pelo culto de divindades egípcias, como Serapis e Ísis. Ou seja, não basta só os deuses gregos, vamos adorar os deuses egípcios também? Quanto mais deuses, melhor. E era Deus, gente, para tudo que você imaginar. Tinha Deus do fogo, tinha Deus da água, tinha Deus do ar, tinha Deus da terra, tinha Deus do vento, tinha o Deus das plantas, tinha o Deus da fertilidade, tinha o Deus dos animais. Tinha o Deus da vaca, tinha o Deus do gato. Então, já zeramos a mitologia grega, vamos zerar a mitologia egípcia. Vamos fazer tudo de uma vez só. Então, Corinto era pior do que Atenas por causa disso. Aí, somado a esse caos religioso, Corinto era conhecida pela libertinagem sexual. O que é libertinagem? É o contrário de liberdade. Liberdade é uma coisa boa. Libertinagem é solto na bagaceira. Solto na bagaceira. Estrabão, que era um geógrafo, disse que lá em Corinto tinha 1000 prostitutas sagradas. Esses ídolos. Tinha os cultos de sexo explícito aos ídolos. Que participavam do culto ao templo da deusa Afrodite. Então a prostituição ritual era uma coisa comum lá. Um culto lá não era uma coisa santa como nós fazemos aqui agora. Era uma coisa devassa. Então era lá que Paulo foi para lá que Paulo foi pregar. E é por isso que a igreja de Corinto era tão complicada. Porque a igreja que Paulo fundou nessa cidade foi muito influenciada pelo que se fazia na cidade. Então os membros da igreja não tinham muita diferença das pessoas de fora, porque eles vieram desse contexto. As pessoas vinham de casas que tinham ídolos, as pessoas vinham de casas que se praticavam esse que eu disse. Então eles traziam isso para dentro da igreja. Então Paulo, ele tinha uma barra pesada para enfrentar. Então, para encerrar, gente, outra pergunta: como é que nós podemos proteger a nossa igreja da influência externa? Uma coisinha bem sobre o verso de utilizar, né? Que não se ficar mais fome. Deus, da sua presciência, sabia que havia corações que iam se converter quando Paulo falasse a palavra. E se cumpria a palavra de 55, né? Que é a palavra de Deus não voltará vazio. A gente às vezes não prega, não fala de Deus, porque a gente diz, aquela pessoa tem o coração muito duro em coisas, mas quem sabe onde a semente vai germinar é o Senhor. Verdade. Nosso dever é falar, mesmo que a gente não veja resultado hoje, mas quando
ser mais uma alegria de saber que quem a gente ouve vai estar lá. É assim. Vamos ficar de pé? Orar, Salomão disse assim: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Então, qualquer coisa que você faça hoje, no mínimo que seja, um dia você vai colher os resultados. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse exemplo de pregação do Evangelho que nós tivemos com Paulo. Nos ajuda, Senhor, a falar de Ti sem temor, a falar de Ti para todas as pessoas, a saber como falar para cada tipo de pessoa, para que assim, Senhor, a Tua mensagem chegue a todos os lugares e que ninguém tenha desculpa de chegar lá no dia do juízo e dizer que não sabia. Porque cada um aqui só vai ter que cumprir a sua parte. Que essa igreja continue sendo igreja missionária, todos os sábados, todos os dias, para que ela sempre esteja crescendo e não diminuindo. Amém. Amém. Fique conosco, dá os bons instantes de culto, em nome de Jesus. Amém.